bate, meu corpo te necessita sim. Nem Lena, nem Luísa me satisfazem, só tu, Laurícia. Sem ti sou um saco vazio, lastimável e lento. Por isso não paro em pé, vem acabar com meu lamento. Laura, restaura minha aura, avisa-me quando chegar. Logo levo para casa e limpa, límpida, liquidifica. Laura, restaura minha aura, avisa-me quando chegar. Logo levo para casa e limpa, límpida, liquidifica. Cola cível lapidada, traz meu pecado e prazer. Nos amamos na cozinha, voando mil léguas pra te ver. No lapso de satisfação, logo estou salvo. Olá, olá, boa noite, gente. Muito boa noite, todo mundo. Primeiramente, agradecer a presença de cada pessoa que está aqui, né? Dizer que para a gente tá sendo um momento assim de continuidade de um projeto que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, mas também de um início muito especial de um processo que a gente pensa que vai ser bastante importante não só para o desenvolvimento do trabalho das pessoas envolvidas, mas do trabalho cultural no sul da Bahia, né, no litoral sul da Bahia, e de maneira assim, imaginamos que de profunda, assim, de maneira a pensar assim, a estrutura, né, desse trabalho aqui no nosso território. Então, mais uma vez, boa noite. Me apresentando, eu sou Rafael de Souza, faço parte da Praça Produções Culturais, estou na equipe de execução como produtor, né, do projeto da Tauaré, Trabalho Cultural Cooperado. E a gente vai começar aqui falando um tanto assim sobre o contexto, né, de onde surgiu essa ideia, né, de como a gente chegou a esse projeto que a gente está iniciando agora. Mas antes disso, para poder localizar, Tauaré, Trabalho Cultural Cooperado, é um plano de trabalho aprovado, proposto pelo Instituto de Promoção da Igualdade, que foi aprovado no edital 05 de 2024 da CETRI, que cedeu financiamentos do FUNTRAD, do Fundo do Trabalho Decente. Certo? Então, o IPI foi contemplado, foi um dos grupos contemplados nesse edital, e que vai subsidiar um projeto de 11 meses, de um ano de gestação dessa cooperativa, certo? Então, Tauaré Trabalho Cultural Cooperado é um trabalho, é um projeto realizado pelo IPI em parceria com a Praça Produções Culturais e a Carranca Produções, que vai ser o motriz, né, o eixo que vai gestar essa cooperativa, que vai de fato se consolidar daqui a um ano. Então, para poder voltando agora essa contextualização de onde a gente está, né? Pensando um pouco assim o que é o litoral sul da Bahia quando a gente fala de trabalho cultural, é, e do que a gente tem avaliado assim, observado à medida que a gente conversa com outras pessoas, outros fazedores de cultura, que a gente se inseriu ao longo nesses últimos anos nos debates sobre cultura aqui no sul da Bahia, a gente percebe que muito do que gere, do que representa o trabalho cultural no sul da Bahia perpassa muito, infelizmente, a questão da precariedade, né? Então, por isso que a gente, há algum tempo, vem investindo no trabalho cultural, né? A gente sabe que, para falar de cultura, a gente fala de muitos aspectos, a gente deve abordar isso de maneira simbólica, a gente deve abordar isso enquanto representação de um povo, de um lugar, né? De comunidades e tudo, mas do ponto de vista da valorização daquelas pessoas que trabalham com cultura e do subsídio, do pleno exercício dos direitos culturais, a gente vê que é imprescindível que a gente paute no campo do trabalho também o trabalho cultural.
e é por isso que a gente está desenvolvendo isso em parceria com a CETRI, né, com financiamento da CETRI, que é a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, mas voltado ao setor cultural. Para falar um pouco assim de quem a gente é e de onde a gente veio, tudo começou ali logo no pós-pandemia, quando um grupo de 5 pessoas, 5 artistas de diferentes áreas da cultura, né? É, citando essas pessoas, fomos Augusto, Gabriel Galego, Nara Araújo, Guilherme Fontes e eu, Rafael de Souza, sendo que Augusto tem formação em cinema, a formação dele, né, universitária em cinema, mas que atua assim no audiovisual de maneira mais abrangente também, tanto com bastante com fotografia. Ele é um artista da imagem digital também. Nara Araújo é produtora musical, DJ, compõe eletronicamente também, digitalmente na música. Agora, quando a gente começou ainda não, mas agora está à frente do Braçalismo, assim como Augusto está à frente da Mala Sombra. Gabriel Galego tem formação em letras, ele é escritor, dramaturgo. É... Guilherme Fontes é MC e articulador cultural, e eu sou ator, percussionista, técnico em teatro. Então, um grupo bastante heterogêneo do ponto de vista das linguagens, né, dos trabalhos que a gente desenvolve. Então, a partir disso, a gente se juntou com esse interesse, principalmente de estabelecer um ambiente onde a gente pudesse se desenvolver artisticamente com qualidade, né? Então a gente queria com a Praça Produções, a, é, as ideias foram mudando, as estratégias foram mudando ao longo do tempo, mas hoje ela se conforma enquanto uma empresa de produção executiva, e foi mais ou menos nessa a primeira ideia que a gente teve ao redor da praça, né, de que fosse uma empresa voltada à produção cultural, para que desse a gente esse lastro, né, para desenvolvimento artístico de cada um de nós. E com isso a gente acabou também socializando os problemas, né, que cada um tinha, assim, que cada um enfrentou na medida, com o passar do tempo, para poder fazer com que a gente produzisse arte. Então, o nosso consenso foi de que a praça precisava então se voltar à produção executiva e à gestão de projetos. Então, logo de princípio, a gente começou a desenvolver uma metodologia que nos ajudasse a organizar o nosso trabalho. E foi assim que o nosso primeiro trabalho, o nosso primeiro projeto aprovado foi no Cultura da Palma da Mão, um edital com recursos da Lei Aldir Blanc, né? A segunda fase da Lei Aldir Blanc aqui na Bahia, que foi com recursos remanescentes que retornaram dos municípios. E a gente, com esse primeiro projeto, com recurso de R$ 10.000, conseguiu articular essas diferentes potencialidades que a gente tinha em torno desse projeto, né? Que não só lançou a praça enquanto empresa, enquanto até então coletivo, para o mundo, mas também subsidiou os nossos primeiros trabalhos, né? Então, com esse primeiro recurso pequeno de R$ 10.000, a gente conseguiu se apresentar e dar combustível às nossas primeiras ações. No mesmo ano, ainda em 2021, a gente também, em parceria com a Flip, uma produtora de Salvador, a gente aprovou um projeto Via Faz Cultura, um patrocínio da Bahia Gás, do projeto Histórias Grapiúnas Pesquisa, que era um projeto de pesquisa com fins de de produção audiovisual, em que a gente investigava o sul da Bahia a partir de algumas questões, especialmente essa questão da grapiunidade, né? Em fins práticos, também possibilitou que o nosso projeto conseguisse, que a praça conseguisse se articular para além de Itabuna, né? Com esse recurso, agora um tanto maior, de R$ 60.000, possibilitou que a gente circulasse no território, estabelecesse contato com outras pessoas, né? Realizasse entrevistas com diversas pessoas de muitos lados, né, da cultura subaiana, desde uma cultura acadêmica, né, a gente entrevistou professores, fazedores de cultura que também passaram pela gestão, exemplo de Romualdo Lisboa, que está aqui com a gente também, boa noite, Romualdo, inclusive, é, mestres da cultura popular, enfim, a gente conseguiu, então, começar a se articular a nível territorial. Em 2022, o IPI, o Instituto de Promoção da Igualdade, que já tinha um histórico, né, de execução de projetos sociais, nesse momento estava sem uma equipe que pudesse gerir os trabalhos internamente, nos convidou para que a gente escrevesse um projeto
voltado ao setor cultural, e foi assim que nasceu essa primeira parceria entre Praça e IPI, com o desenvolvimento do projeto Economia Criativa Independente, Caminhos para o Trabalho Decente, também com financiamento da CETRI via Funtrad, e que a gente também, num projeto de um ano, possibilitou a doação de 25 kits de equipamentos culturais a grupos de diversos municípios do Litoral Sul, junto com monitoria, com consultoria e tanto do consultoria técnica para a utilização dos equipamentos, como também consultoria de negócios, a fim de que esses equipamentos, além de autonomia para o desenvolvimento dos trabalhos desses grupos culturais, que eram essencialmente de pessoas jovens, negras, muitas mulheres chefes de família, e que essencialmente que grande parte deles tinha um trabalho de cunho comunitário. Então, o objetivo de ceder esses kits era bastante que desse autonomia a esses grupos no desenvolvimento dos seus trabalhos, mas também com uma perspectiva de geração de renda, entendendo que a autonomia também só vem com uma subsistência, né, com renda mesmo, né, trabalho e renda. Isso é necessário, afinal estamos aqui reiterando, falando de trabalho cultural. Então, com esse economia criativa independente, caminhos para o trabalho decente, a doação desses kits, a gente pôde aprofundar essa tecnologia que a gente desenvolveu com esses primeiros trabalhos da Praça Produções, aprofundar também nossas relações territoriais e investigar um pouco mais das políticas públicas, né? Porque à medida que a gente entrou em contato com esses grupos, começou a estabelecer, né? A gente abriu uma chamada pública, então junto com isso, a gente conseguiu fazer um mapeamento de grupos dos municípios do Litoral Sul, entender um tanto qual era a realidade da produção cultural independente no Litoral Sul. A gente começou a entender alguns pontos estruturais que eram necessários de serem aprofundados, trabalhados ao longo do tempo. Também nesse projeto do Economia Criativa Independente, a gente teve alguns ciclos formativos, inclusive com a presença de alguns palestrantes, com uma história, com formação e desenvolvimento de trabalhos associativistas e cooperativistas. E foi a partir dessas formações que a gente entendeu que um modelo cooperativista, que uma cooperativa poderia ser uma importante ferramenta para a gente desenvolver é, essa rede que a gente começou a fomentar com a economia criativa independente e também enfrentar essas questões institucionais de um ponto de vista estruturais, né, essas questões estruturais do ponto de vista institucional, que a gente conseguisse institucionalizar nossas pautas e conseguir trabalhar de maneira mais profunda questões muito enraizadas no nosso modelo de fomento e de estruturação mesmo do trabalho artístico e cultural. E sempre com a preocupação fundamental de que estamos falando de direitos culturais, né? Se a gente está trabalhando isso do ponto de vista do trabalho, é uma estratégia que a gente entende necessária para a garantia dos direitos culturais, tendo em vista de que a garantia dos direitos culturais é tanto a garantia de que o povo possa fruir da cultura que bem queira, mas que isso só pode acontecer desde que aquelas pessoas que fazem cultura tenham direito de fazer cultura, né? Então, é nesse escopo, é com esse contexto, com essa preocupação que nasceu o projeto Tauaré, Trabalho Cultural Cooperado, né? Que mais uma vez foi contemplado por esse edital da CETRI no final do ano passado, né? O resultado da seleção saiu em novembro e a gente está iniciando, podendo começar o trabalho agora em julho. Então vamos aqui, a partir de agora, ao longo de um ano, desenvolver esse trabalho de gestação, né, para gestar essa cooperativa que visa ser uma tecnologia, que visa não, que é uma tecnologia social que a gente vai desenvolver essa metodologia de trabalho cultural, de gestão de projetos culturais, enquanto uma tecnologia social que possa ser aplicada nos trabalhadores culturais, nos projetos culturais independentes do sul da Bahia, certo? Então, mais uma vez, boa noite. A partir de agora, vou passar a palavra para Galego, que a gente possa falar um pouco mais sobre o que é esse plano de trabalho, o que é essa gestação da Tauaré, certo? Valeu, galera. Massa, Rafa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Galego, Gabriel, né? Galego.
E estou aí nessa função também na produção desse projeto. E fiquei de falar rapidamente aqui, sem entrar em muitas questões, nas nossas metas, nas nossas ações, o que é que a gente está propondo realmente com esse projeto durante esse ano, fazer junto aos grupos, junto a todo mundo que produz cultura, dentro dessa rede que a gente está começando a movimentar e organizar, né? Então, o nosso projeto ele tem uma perspectiva bastante formativa, né? Porque, em certa medida, esse ano, até o meio do ano que vem, a gente vai estar nessa construção e nessa gestação do que é essa cooperativa Tauaré, certo? Então, nessa perspectiva, a gente, em um primeiro momento, vamos ter alguns encontros com palestrantes, que vai ser uma formação mais interna da equipe, e a gente vai gravar algumas dessas entrevistas, vamos disponibilizar algum conteúdo pensando aí questões de cultura, questões de trabalho, questões sobre economia criativa, sobre economia solidária, algumas questões relacionadas a palavras-chave e conceitos que a gente vai trabalhar ao longo, né, desse projeto da cooperativa. A partir dessa formação, a gente vai propor de realizar algumas oficinas com os grupos, então nossa perspectiva realmente é a gente começar com formações mais abertas junto aos grupos culturais daqui de Itabuna, de Ilhéus, de outros municípios, né, Itacaré, Boirarema, Itajuípe, outros lugares. Então nossa perspectiva realmente é fomentar essa rede do litoral sul, assim, né? E o nosso território de identidade aqui são 26 municípios. Então, é muita gente, são muitos artistas. A gente já está circulando, de certa forma, também por alguns municípios, junto com a FAEG, né? Então, a gente tem essa perspectiva de abarcar realmente vários desses grupos, né? Independentes daqui da região de Itabuna e circunferência. E aí, nesse processo, a gente vai também produzir e se formar, né? Produzir um manual de tecnologia social em gestão que tem essa perspectiva de socializar todo esse conhecimento que a gente tem acumulado desde 2020, que Rafa tem falado. Nesse processo, a gente tem acumulado estudos pessoais, estudos coletivos, planilhas, organizações de gestão mesmo, de projeto, prestação de conta, relatórios, todo esse processo burocrático da gente fazer uma produção, a gente tem organizado isso e pensado e desenvolvido, e esse projeto ele vai servir que a gente consiga sintetizar tudo isso no manual dessa tecnologia social de gestão, podendo socializar esse conhecimento com todo mundo, principalmente com o pessoal que está dentro dessa rede, né? E aí, esse manual e essa síntese vai servir para a gente fazer um curso livre de gestão cultural, um curso que a gente vai pensar em uma parte teórica, uma parte prática, um sentido mesmo da gente poder socializar de uma forma mais profunda esses conceitos que a gente tem estudado, esse manual, o que é essa tecnologia, como é que a gente desenvolve a produção cultural aqui na região. E aí vai ser um curso que a gente vai pensar de um lado crítico, entendendo o que é essa cena, o que é essa construção de renda mesmo, de trabalho da cultura aqui na região, fazendo cultura do interior, esse mercado precário que a gente tem, e que a gente possa trocar ideias, se conhecer melhor, se aprofundar em algumas discussões e amadurecer, né? Porque a grande questão aqui é amadurecer todo mundo coletivamente, todo mundo que é artista, todo mundo que tem um grupo, que quer fazer cultura e muitas vezes não tem condição de ser só artista ou só produtor. Nossa perspectiva é a gente se unir e se formar para poder cada vez mais a gente fomentar um mercado cultural aqui na região, né? E aí, desse processo todo, a gente vai realmente criar a cooperativa. E aí, essa cooperativa, né, com CNPJ, com um site, uma plataforma, com ideias de perspectiva de futuro, de organização, que vão para além desse projeto, e que eu acho que Augusto ele vai poder falar um pouco melhor sobre isso agora, nessa perspectiva, né?
Então, é um projeto que tem muito essa função formativa, essa função de criação de rede, de articulação dos grupos, e que a gente possa coletivamente ir se desenvolvendo e pensando junto como a gente pode, da melhor forma, estabelecer uma cena sustentável aqui no interior, né? Basicamente é por aí.
Acho que não. De maneira geral, é isso mesmo. Agora, muito isso assim que você tinha dito a princípio, que também é o momento para escutar, né? Eu acho que a gente já tem, se eu não me engano, você falou, né, sobre algumas parcerias que a gente já tem assim ao longo desse projeto. A gente, como eu disse, o projeto foi aprovado em novembro. A gente está iniciando o plano de trabalho efetivamente agora, mas durante esse período a gente já fez algumas parcerias, alguns contatos e algumas coisas já estão circulando. Inclusive, assim, uma das ações que é bastante importante, eu acho que para o que a gente pensa, é uma parceria que a gente está tendo com o FAEG, de poder circular nos municípios do Litoral Sul, né? E fazer uma apresentação. A gente tem uma outra apresentação da cooperativa, mais voltado assim para esse diálogo, né? Mais nos municípios. Eu acho que algumas pessoas, eu acho não, algumas pessoas que estão aqui já assistiram essa apresentação. Tô vendo a galera de Serra aqui. E aí, galera? Então, a gente tem essa outra apresentação que a gente está circulando com o FAEG, apresentando as ideias, né, essas mesmas ideias de outras formas assim nos municípios. E a gente, dentre os objetivos que a gente tem também, ao fim, era de fazer, além da fundação, efetivamente, da cooperativa, lançar um site, mas que provavelmente daqui para lá isso já tenha se transformado numa plataforma de maneira mais ampla, assim, de fato, com a parceria que a gente iniciou agora com a residência realizada com o CEPED, aqui de Ilhéus. Então, a gente teve a gente enviou, eles abriram uma chamada para desafios, a gente enviou um desafio relacionado à cooperativa, né, com essa questão da plataforma. A galera topou enfrentar com a gente, então a gente iniciou isso já pensando em uma plataforma. Então, algumas coisas estão rodando, né, tanto o FAEG quanto a CEPED, algumas outras articulações que a gente está fazendo. Mas, acima de tudo, que a gente entra em contato com toda essa galera é sempre tipo, nessa pegada, assim. Uma das primeiras coisas que a gente fala, galera, a gente começou, a gente é agente de cultura independente também, somos artistas, fazedores de culturas independentes. Então, isso daqui é muito uma troca, né? A gente é, jogou essa proposição de fazer essa apresentação, não só para a gente poder falar o que a gente tem feito, o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer, mas também de escutar, né, além dessas ações assim que necessariamente precisam de cooperação, de colaboração, como grupo de estudos, enfim, essas ações que são em rede, mas também saber o que é que tem de proposta, o que é que tem de vontade, como é que está batendo isso, né? A gente ainda está no começo do projeto, então o objetivo é que isso realmente bata certo, assim, em todo mundo que está fazendo cultura aqui no Litoral Sul. Então, assim, como é que está batendo? Está batendo certo? É, como é que estão esses debates por aí? Onde é que vocês estão? Como que vocês se interessam em participar dessas iniciativas? Assim, a gente vai fazer esse curso livre. Tem alguma, sei lá, alguma necessidade que vocês acham que precisa ser abordada assim no curso para a gente socializar algum conhecimento? Enfim, aqui é uma troca de ideia mesmo, velho. Aqui é nós todo mundo junto. E caso alguém não esteja ligado, a gente também já está no ar o perfil do Instagram, e grupo no WhatsApp já está rolando. Porque ultimamente estou sem WhatsApp, mas acho que está rolando grupo no WhatsApp e o perfil no Instagram, que são esses primeiros canais que a gente vai ter para poder publicar as ações, né, divulgar o que a gente tem feito. Então, por lá, vocês vão saber, na medida do possível, a gente vai dialogando por aí também. Ô família, Fala para mim. e aí, de boa? Pô, eu não sei, eu castelei as ideias, tá ligado? Eu vejo que vocês que é uma iniciativa da hora em relação a passar uma visão pra galera em questões de captação de recursos, de fazer projeto, inclusive não só de fazer o projeto que a galera pensa, mas trazer novas ideias, como o Carlos falou, em relação a ter uma espécie de mídia que divulgue nós mesmos da forma certa, não é isso? Só que eu tenho me deparado com um bagulho nessas viagens que eu tenho feito, já tipo umas 2, 3 vezes, e aí a gente começou a iniciar uma espécie de mobilização entre nós. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente criou uma frente do hip hop,
Agora tem uma frente e tal. E aí a gente tá querendo, tipo assim. Na verdade, eu queria entender melhor isso. Aí eu quero perguntar para saber o que é que vocês sabem sobre isso. Em relação à licitação, tá ligado? Porque eu fui para um evento lá em Vitória da Conquista, que foi financiado por licitação, essas paradas, através de um deputado e um vereador. E aí teve um evento em Minas Gerais, que também foi um bagulho assim. E agora tá tendo a possibilidade, existe uma vaga possibilidade da gente, enquanto organização, conseguir um bagulho desse para trazer para cá. Só que a gente ainda tá entendendo como funciona essa burocracia, tá ligado? Aí eu queria saber se vocês manjam alguma parada relacionada a isso. Que é isso, é dinheiro, né? Aquela vibe. Alguém vai? E aí, vai tu, vai eu? Deixa eu explicar. Isso, emenda parlamentar. Emenda parlamentar, exatamente. E aí lá em Vitória da. Eu não procurei saber direito como foi em Minas, tá ligado? Mas em Vitória da Conquista eu tava mais próximo da galera, eu vi como é que foi o corre, sacou? E aí, tipo assim, se eu não me engano. Pô, eu não sei qual é o cargo político, mas eu acho que é um deputado. Deputado, mano, sei lá que porra é. É Valdenor, o nome dele, e através de um vereador de lá chamado. é, não lembro o nome do vereador. Xandô, o nome do cara. Eles conseguiram uma verba já, duas vezes essa verba, tá ligado? Uma de 100 mil e uma de 150, ou foi 100 mil também, tá ligado? Toda direcionada diretamente pro hip hop. Aí o que ele me explicou é que é necessário ter um CNPJ que já movimentou uma quantia parecida. Aí eles não tinham, então eles entraram em contato com uma galera lá da cultura de uma outra área que ajudou eles a receber esse dinheiro. Tanto que, como a gente já está vendo essa movimentação aqui, a gente entrou em contato inclusive com o Romualdo do teatro, ele está até aí. E aí a gente está se organizando, tá ligado? Para poder se mobilizar e através desse mesmo político aí, esse tal de Valdenor, a gente conseguir essa parada para Ilhéus também. Para Ilhéus, assim, Ilhéus e região, né? A intenção da gente é fazer um festival de hip hop mesmo, com todos os elementos que a galera vá, passe uns dias alojada, essas coisas, tá ligado? Que nem foi em Vitória da Conquista.
Salve, galera. Boa noite aí para todos. Antemão, gostei muito, assim, acho que é uma iniciativa bem positiva, ainda mais com essa questão de apoiar grupos, né? Então, acho que é uma dificuldade que tem também, essa parte de formalização. Eu vi vocês comentando sobre a questão de postagem, desses canais de divulgação, né? E aí eu ia levantar uma questão também que eu acho que talvez seja interessante, né? Talvez a cooperativa possa pensar e ajudar nisso, um lugar onde tenha um mapeamento dos profissionais, né? Assim, tipo, pô, um profissional do audiovisual, uma atriz, para a gente ter uma maior facilidade para encontrar os parceiros na região, alguém para trabalhar, até ter essa facilidade. Inclusive, grupos também, né? Se tivesse dentro, talvez, desse portal, né? Onde a gente coloca e vê qual grupo trabalha com hip hop, qual grupo trabalha grupos de teatro e tal, para facilitar, né? Quando chega a edital também, às vezes alguém quer montar uma equipe, né? Técnica, aí já facilitaria também, né? Acho que é mais isso, ver essa possibilidade. Tá? Eu posso responder. Isso aí, Raoni, se relaciona bastante com o que a gente está querendo fazer da plataforma, né? A plataforma é justamente esse espaço digital que a gente possa ter lá cadastros dos agentes culturais, a gente possa acessar esses currículos, esses portfólios, a gente possa conhecer a cena das cidades através dos cadastros dos próprios grupos, né? A gente está pensando em elaborar e desenvolver uma plataforma nesse sentido. Então, no final desse projeto, nossa perspectiva é que a gente consiga ter pelo menos o pontapé inicial dessa plataforma, né? Estamos dialogando com um grupo que faz isso, que desenvolve esse tipo de projeto, e a gente vai seguir nesse caminho. E sobre a questão de Billy, rapidinho também, só complementando o que o Augusto falou, emenda parlamentar, ela pode ser qualquer CNPJ, inclusive empresa. E aí, geralmente, o caminho que se faz para pegar esse recurso da emenda parlamentar é através de alguma secretaria. O deputado ele mobiliza esse recurso do Estado para alguma secretaria, e aí o CNPJ, né, que vai ser uma parceria de vocês com esse CNPJ, vai fazer um processo para pegar esse recurso através de uma secretaria, seja ela de cultura, de educação, enfim, de qualquer uma, né? Então tem esse processo burocrático junto com o Estado, assim, né? Qualquer coisa, se você quiser trocar uma ideia sobre isso também, tiver alguma dúvida, dá para dar um salve no privado de boa, tá ligado? Tipo, já fiz projeto ano passado com recurso de emenda, sei mais ou menos o caminho para pegar essa moeda, tá ligado? É isso.
Não, mas aí já foi, já. Uhum.
Eu acho que por hora é isso, galera. Assim, relembrar isso, a questão da. E é isso, tem a lista, se alguém não assinou, assina, vai dar esse. A gente não vai pedir like, mas a gente vai pedir, dá aquela assinadinha na lista, porque é isso, é a nossa forma de cumprir, querendo ou não. A gente está falando aqui de gestão de projetos, a gente está falando sobre esse diálogo entre o que a gente faz e o que o Estado precisa que a gente faça para reconhecer que a gente faz. Né? Então, uma das etapas é isso, gerar comprovações das ações, mas não, eu acho que por hora a ideia era essa, apresentar assim, o que é que a gente, mais do que o que a gente vai fazer com o projeto, mas de que maneira a gente pretende fazer, assim, quais são as nossas ideias, de alguma maneira, assim, a partir de quais são mais ou menos as nossas linhas políticas, né? E a gente foi dizendo assim, mais ou menos, a gente enquanto classe de trabalhador da cultura, a gente enquanto é, produtores culturais independentes, agentes de cultura independente, a gente enquanto pessoas do interior, né? Então isso tudo vai dizendo de que maneira a gente precisa debater, porque algo que a gente percebe é que ainda que de maneira geral os direitos culturais se estabeleçam aqui nesse no alcance que a gente tem enquanto fazedor de cultura, não é a partir da gente que tem se produzido as políticas culturais geridas pelo Estado, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está tentando colocar aqui, né, bulir de maneira mais estrutural, digamos assim, que a gente possa de fato pautar uma política pública para a cultura que nos represente. Então, no mais, gente, muito agradecido pela presença de todo mundo. Se tiver mais alguém querendo falar alguma coisa, beleza, mas se não, é isso mesmo. Em breve aí pelos grupos de WhatsApp, no perfil do Instagram, a gente vai circular mais novidades. E é isso. Estamos aqui, vamos trocando essas ideias. Tamo juntão. Valeu. Valeu, família. Tchau. Falou, família. Tamo junto. Tamo junto. Foi muito bom estar com vocês. Com o Carlos não foi, não.